Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Brechó Cast. Hoje, o nosso tema é um problema que vai muito além do guarda-roupa, o lixo têxtil. Vamos entender quanto o lixo têxtil Curitiba gera e como os brechós estão ajudando a mudar essa realidade. E para conversar sobre isso, eu recebo a designer de moda Letícia Gonçalves, que pesquisa e atua com moda sustentável e economia circular. Letícia, seja muito bem-vinda, é um prazer te ter aqui. Vamos começar? Conta pra gente um pouco da tua trajetória na moda, levou a se interessar pela área. Então, a minha formação original é em design de moda, inclusive eu me formei aqui na Universidade Positivo mesmo. Depois que eu terminei a faculdade, eu até fiz um curso de consultoria de imagem e estilo pessoal pelo Senac Paraná. Cheguei até a atuar como consultora de imagem por algum tempo, só que desde a faculdade a comunicação de moda ela sempre me pegou um pouquinho, então eu sempre estou estudando sobre assuntos pertinentes, enfim, que tenham envolvimento com esse tipo de comunicação. E depois que eu parei de trabalhar com consultoria, eu entrei em uma loja de moda plus size, onde eu atuava diretamente no marketing de moda dessa loja. E foi a partir daí que a comunicação de moda entrou de vez na minha vida, né? Então, eu tive que pesquisar muito, já fiz cursos de marketing, tenho certificados, inclusive. E a parte da sustentabilidade começou já há alguns anos atrás, né? Desde quando eu terminei a faculdade, eu frequento muitos brechós, né? Inclusive, frequento um da minha amiga, o Mundaréu Brechó, que inclusive é o que eu atuo atualmente na parte de marketing, né? Eu visitava muito lá, comprava muito lá, não só deles, mas também de outros brechós. Então, para mim era muito funcional, principalmente quando eu comecei a trabalhar na loja, porque a loja era perto do brechó da minha amiga, então eu tinha contato direto com ela todos os dias. E até que chegou um momento em que acho que 50% do meu guarda-roupa era peça de brechó. Então, isso já está muito inserido na minha vida. E aí, por outras questões, eu acabei saindo da loja, mas continuei trabalhando com comunicação e marketing de moda. Então, essa área da sustentabilidade sempre me pegou muito, porque quem trabalha nessa área de comunicação sabe que a pesquisa sempre tem que estar em dia, né? Os estudos sempre precisam estar em dias e a sustentabilidade é um termo muito pertinente atualmente, que não tem como você fugir, né? E aí eu acabei, por destinos, né, trabalhando no marketing de moda do brechó que eu comprava antigamente, que é o da minha amiga, onde ela é sócia. Então, agora eu tenho contato direto como consumidora e tenho contato direto também como comunicadora de moda nessa área de brechó e sustentabilidade. Que legal, então tu vê as duas visões diferentes, né? As duas visões, aham. Que bacana. E antes da gente falar das soluções, é importante a gente falar e entender o tamanho do problema em questão quando a gente fala de lixo têxtil, tecidos têxteis, enfim. Curitiba é uma cidade reconhecida por iniciativas de reciclagem, mas o lixo têxtil ainda é um desafio. Segundo estudos locais, os resíduos da indústria de confecção e do descarte de roupas têm crescido bastante, e muitas peças acabam em aterros ou incinerárias. Então vamos para as perguntas direto agora. Quando a gente fala em lixo têxtil, do que exatamente a gente está falando? Que tipo de material é esse que vai parar no lixo? Você até tinha comentado um pouquinho antes que existem 2 tipos de lixo, né? Isso, no caso é o seguinte, muitas vezes a gente confunde 2 termos muito importantes dentro da moda, que são os resíduos têxteis e os lixos têxteis, né? O resíduo têxtil, ele é todo material têxtil de qualquer forma, seja roupa, estofado de sofá, enfim, qualquer outra coisa, material mesmo têxtil, que ele já não tenha mais o formato original que ele tinha antes. E ele ainda tem capacidade de reuso, de reciclagem, de reaproveitamento. Então, é só um termo técnico e mais amplo para todo tipo de material têxtil que você encontra. O lixo têxtil é todo resíduo têxtil que é descartado de maneira inadequada. Então, qualquer descarte de roupa, enfim, de estofado, de colchão, que
é descartado incorretamente, que provavelmente vai parar em algum aterro sanitário, algum lixão ilegal, que tem muito ainda, ou até, como você disse, são incinerados. Então, a gente tem aí esses dois diferenciais. Então, basicamente, o lixo têxtil, ele é todo e qualquer resíduo têxtil que é descartado de maneira inadequada. E que, geralmente, sempre vai parar em... aterros sanitários, lixões ou até incinerárias. Uhum. E você percebe um aumento do descarte de roupas, principalmente com esse aumento de novos brechós e da moda sustentável? No caso, a gente percebe mais por conta do fast fashion, né? E por conta do consumismo. A gente tem aí uma crescente, como eu posso dizer, um crescente descarte de resíduos têxteis de maneira inadequada, né? Que vem crescendo em toda parte do mundo, inclusive aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, vou trazer alguns dados. Ao ano, isso são dados recentes da UOL, tá? Acho que de 2024 até 2025, ao ano, o Brasil, as casas domiciliares, então os brasileiros, não são nem as indústrias só, eles descartam em torno de 4,6 milhões de toneladas de resíduos têxteis. Para onde vai esses resíduos, a gente não sabe, porque a gente não tem essa informação. Então, como eu disse, grande parte se torna lixo têxtil ao chegar aos aterros, e a outra parte a gente não sabe, às vezes vai parar na rua mesmo, ou em brechós, muitas vezes em doação, né? Então, a gente tem muito essas duas vertentes da onde vai parar. O descarte é muito constante e ele aumenta a cada dia, tá? Tanto que a gente até chega a receber resíduos têxteis de outros países. A gente tem o Chile, né? Aqui na América Latina, a gente tem o Chile, que recebe muitos resíduos têxteis de várias partes do mundo, mas aqui no Brasil também está chegando. E a gente não tem estrutura para lidar com esse tanto de resíduo que a gente está produzindo, que a gente está recebendo, né? E que a gente está consumindo. E por que tu acha que é difícil isso? E principalmente aqui em Curitiba? Mas, assim, a gente tem vários motivos do porquê é tão difícil, tá? Eu digo que a questão da reciclagem é muito complexa. Então, a gente tem até um sistema de reciclagem aqui no Brasil, aqui em Curitiba também, para os tipos de tecido, só que a reciclagem do tecido ela é muito complexa. Não é que nem a do alumínio ou do plástico, que já são difíceis de reciclar, mas do tecido envolve muitos outros processos, envolve um custo muito maior e envolve muito mais pessoas, porque o tecido a gente não consegue separar ele dos componentes. Né? A gente pode até desfiar, mas se a fibra dele tiver composições variadas, por exemplo, viscose, algodão, enfim, poliéster, a gente já não consegue fazer uma reciclagem boa, digamos assim. Sem contar que a gente tem todas as partes de uma peça quando ela é desmontada, né? A gente precisa prestar atenção no zíper, na entretela que tem dentro, no elástico, no fio da linha de costura. Então, é um processo muito difícil, que encarece demais. E então, o pessoal prefere, né, ignorar essa parte. A gente também tem a falta de informação do consumidor, né? A gente tem uma falta de informação muito grande, porque a gente não sabe o que fazer com a nossa roupa. Com o plástico, a gente sabe. A gente sabe que dá para separar. Com o lixo orgânico, a gente também sabe que dá para separar. Mas e com a minha roupa? O que eu faço quando ela já não dá mais para vender? Quando ela tá rasgada e eu não posso doar ela, porque ninguém vai aceitar a roupa rasgada. Então, o que eu faço com o meu tênis que já saiu a sola? Eu não tenho dom de arrumar ele. Eu não tenho como levar pro sapateiro. Onde eu vou jogar? Eu vou jogar no lixo? Eu vou deixar numa sacola e esperar que alguém cate ali no meio da rua? Ninguém sabe, entendeu? Então, falta essa informação, falta também apoio de políticas públicas, né, para essa separação seletiva de peças, porque a gente não tem uma separação boa, pontos de coletas seletivos, que eu digo, né, preparados para separar esse tipo de material. Então, é por isso que esse problema ele vem aumentando bastante e é muito complexo. São vários outros fatores, mas os principais são esses. Entendi, é um problema mesmo que precisa ser discutido, né? Sim, exatamente. Vamos dar uma pausa agora da nossa conversa com a Letícia para falar um pouquinho de customização de roupas. Esse é o quadro no Cabide da semana. E um outro tipo de compra que eu normalmente faço quando eu vou em brechós é comprar roupas que eu enxergo um potencial. Então,
Esse blazer, ele não era cropped, tá? Eu mandei fazer, na verdade. Ele vem de um uniforme de secretária, então vinha ele mais a saia lápis comprida. E eu mandei na costureira. Basicamente foi isso. Eu poderia ter feito em casa, mas como eu queria um acabamento mais profissional, eu mandei na costureira. Então pedi pra ela fazer o recorte. E hoje ele é um cropped blazer. E agora a gente falando um pouquinho das soluções, a gente vê que Curitiba vem ganhando um espaço bem grande quando a gente fala de brechós, tanto online quanto físicos. Eles movimentam a economia circular e ajudam a reduzir o descarte. Inclusive, algumas estimativas mostram que o setor de segunda mão deve crescer entre 15% e 20% até 2030 aqui no Brasil. E na sua opinião, qual que é o papel do brechó na redução do lixo têxtil? Então, eu vou falar um pouco, para contextualizar isso, sobre a moda circular. Tá? Porque, tradicionalmente falando, a gente tem um modelo de economia linear, né? Que é onde a gente extrai os recursos naturais, produz, distribui, usa e depois descarta. Então, grande parte das indústrias, das empresas, usam esse sistema de economia circular. Aí, a moda circular, ela vem para contrapor este tipo de sistema, porque ela basicamente vai fazer a gente repensar o ciclo de roupa, o ciclo da utilidade dessa peça, entende? Então, ela vai fazer a gente repensar, ou, no caso, vai fazer a gente aumentar o ciclo de vida útil desta peça. E é aí que entra os brechós, porque os brechós são parte essenciais disso, porque ele basicamente faz isso, ele aumenta o ciclo de vida do produto. Então, algo que era para ser descartado, ele é renovado, repensado, ressignificado, e outra pessoa pode encontrar essa peça e criar outro significado para ele, aumentar a durabilidade, o ciclo de vida. Então, por isso que ele é tão importante. Sem contar que ele ajuda na economia também. Tem vários benefícios a compra e venda no brechó. Você não vai estar descartando a tua roupa, você vai estar dando um propósito para ela. Você vai estar oferecendo um propósito para outra pessoa, além de conseguir um pouco de volta, seja por troca para refazer o seu guarda-roupa, ou seja até para conseguir um pouco do que você gastou com aquela peça. Então é extremamente funcional, é extremamente benéfico e, como você mesmo disse, está crescendo bastante e é uma tendência que não vai morrer tão cedo. Você acha que o público curitibano está mais aberto a usar essas roupas usadas? A geração Z e os millennials, sim, tá? Tem aí uma alta taxa de crescimento dessas gerações, mas assim, por conta de mudança de perfil de consumidor mesmo, né? A gente tá numa época de recessão, então as nossas crenças e valores, elas mudam, né? Principalmente depois da pandemia, todo mundo ficou mais centrado, começou a refletir mais, né? Então, a gente já está muito saturado, essa geração, principalmente a geração Z e os millennials, já estão muito saturados dessa cadeia de fast fashion, dessas informações que vêm a todo minuto, né? Então, a gente está procurando formas de encontrar mais propósito na vida. Então, esse é o novo perfil do consumidor jovem, por exemplo, na atualidade. Então, a gente busca propósito. E uma forma de buscar propósito é tomando iniciativas em projetos sustentáveis, por exemplo. Então, quando a gente pesquisa sobre quais são os principais consumidores de brechó, tanto aqui em Curitiba quanto no Brasil, a gente encontra esse público jovem onde o principal gatilho de compra é a sustentabilidade, não é mais só o preço baixo, né? Não é só mais a economia que eles vão ter, e sim o valor principal, que é a sustentabilidade, esse propósito de sentir que está fazendo parte de algo, sentir que está fazendo algo melhor para o mundo, para as próximas gerações, entendeu? Então, esse é o público que eu mais vejo e que, obviamente, em pesquisas a gente também acha. Porém, trabalhando no brechó, no marketing, eu tenho contato direto também com os clientes, às vezes, eu consigo ver muito a geração passada, a geração X, enfim, para trás, como eu posso dizer, vendo os brechós de uma forma diferente,
Não por conta da compra, mas como um meio de se desapegar e de conseguir uma renda extra com as peças que estão no guarda-roupa. Essa geração, eles são muito apegados, eles são muito materialistas, né? Essa geração X para trás. Então, eles veem no brechó uma oportunidade de conseguir algo por essas peças, né? Não só comprar, mas também desapegar, tirar do guarda-roupa e conseguir algo de volta. Porque não é como se eles estivessem perdendo totalmente. Eles estão reconquistando algo que eles já perderam, enfim, pela peça estar parada. E eu acho que é isso. Acho que é mais a geração jovem mesmo, mas eu também vejo aí uma crescente no público mais velho. Então, tu acha que esse preconceito que existia antes sobre os brechós tá diminuindo hoje em dia? Você acha que a galera tá sendo mais liberal em relação a usar uma roupa de moda circular? Ah, bastante. Assim, esse preconceito já vinha diminuindo desde 2010, né? Que foi aí quando o modelo de negócio dos brechós começou a mudar. Então, a gente saiu daquele brechó tradicional, onde tudo era rasgado, onde tudo era sujo, era um lugar escondido, né? Para um lugar onde a gente conseguia proporcionar para o cliente uma experiência de compra. Uma loja com cheiro bom, as peças cuidadosamente selecionadas, uma curadoria muito boa, né? Público-alvos especificados, enfim. Então, essa experiência do cliente, nesse novo modelo de negócios do brechó, proporciona essa quebra de preconceitos que as pessoas tinham antes com o brechó. Então, eu vejo muita gente indo comprar tanto pelo estilo, tanto quanto pelo valor, né? Então, eu acho que é mais por isso mesmo, o pessoal vê, assim, uma oportunidade de fazer parte de uma sociedade e de um determinado grupo da sociedade que seja mais estiloso, seja mais sustentável, que tenha mais um propósito, né? Uhum. E no último quadro do nosso podcast, o Peguei no Brechó, a gente convida os nossos seguidores a abrirem as portas dos armários para descobrirem a peça favorita que garimparam no brechó. Olá, tudo bem? Meu nome é Rafaela e eu amo garimpar em brechó. Uma das peças que me chamou a atenção da última vez que eu fui foi um casaco de lã, de pele, melhor dizendo. Esse daqui, ele é lindíssimo. Ele tava com alguns defeitos na parte de dentro, eu mandei reformar e arrumar ele. Mas ele é lindíssimo, por fora ele tá perfeito. E com certeza é meu xodózinho agora. Vamos agora com uma pergunta da nossa seguidora, Alanis Lavínia. Ela quer saber o que você acha que mais atrai as pessoas para os brechós hoje em dia. Você acha que é o preço, a exclusividade ou a sustentabilidade? É um pouco dos três, tá? A gente tem pesquisas que mostram que o principal gatilho, a gente chama de gatilho de compra, né? Quando o consumidor vai comprar, qual é o gatilho que faz com que ele compre, tá? E são esses três pilares, realmente o primeiro é a sustentabilidade. Então, esse valor, né, esse propósito que as pessoas buscam na atualidade. Por segundo, vem o estilo, a exclusividade, porque a gente tem muitos brechós que possuem estilos variados, enfim, e que o pessoal tá gostando, tá aderindo, né? E realmente a economia sempre vem como uma consequência boa, no caso, porque quem não quer pagar barato numa peça que é extremamente bonita, exclusiva, e vai te trazer uma satisfação no final, né? Uhum, com certeza. Vamos para as duas últimas perguntinhas aqui que a gente tem o tempo contado, infelizmente. Além de comprar em brechós, quais que são as outras formas que tu acha de dar nova vida a essas roupas que a gente não usa mais? Além das doações, que seriam, assim, uma das principais... dos principais lados, né, desse descarte desses resíduos, a gente também tem pontos de coletas, tanto aqui em Curitiba quanto no Brasil, que fazem coletas dos seus resíduos têxteis, né? Seja o FAS, o Exército da Salvação, que eles vêm buscar em casa. E a gente também tem iniciativas sustentáveis. Eu não sei se vocês já ouviram falar do aplicativo Cotton Move, que é um aplicativo com a iniciativa de mostrar pontos de coletas
de parceiros que podem coletar as suas roupas usadas, né? Então, a gente tem parceiros, você encontra nesse aplicativo parceiros como a Renner, a Yukon, a C&A, que podem fazer esse descarte para você de forma consciente, além dos brechós, obviamente. Aham. E agora, pra gente finalizar, o que tu acha que vai ser o futuro da moda circular em Curitiba? Assim, a gente tem muito ainda no que pensar, como vai ser, existem várias possibilidades, mas o mercado de segunda mão, principalmente aqui em Curitiba, vai crescer bastante. O pessoal tem perdido muito desses preconceitos, né? Tem a possibilidade de se tornar algo ainda maior do que as fast fashions, né? Os brechós já estão fazendo colaborações, inclusive as fast fashions já estão usando os modelos de revenda que os brechós usam. Então, acho que tem muita possibilidade de crescer e até de passar estas fast fashions ou os modelos tradicionais de varejo. Vai um tempo, eu acredito, porque a gente ainda está na metade, apesar dos avanços que a gente teve, mas vai acontecer. Vamos pensar positivamente, né? Com certeza. Letícia, foi um prazer te trazer aqui. A gente agradece demais por ter essa conversa e conhecer um pouquinho mais da moda circular. E você aí que está em casa nos ouvindo e nos vendo, pense antes de comprar, dê uma olhadinha nos brechós perto de você, que com certeza vocês vão achar roupas muito interessantes que talvez nas lojas normais vocês não achariam. E esse foi o episódio de hoje. Muito obrigada!